Quer aprender a como criar um arco orgânico incrível para suas festas infantis? Vem que eu vou te ensinar a como utilizar os balões bolhas de forma única no seu evento. Neste trabalho, nós iremos utilizar os balões da linha Candy Colors da Sunrock. Iremos utilizar também a linha Unique e o balão bolha transparente. Iremos utilizar o tamanho número 5, 11 e 16 rosa Candy Color, laranja Candy Color 5, 11 e 16, amarelo Candy Color 5, 11 e 16 e também o Pacific Green da linha Unique 11 e 16. Utilizaremos também o balão bolha transparente 24 e 36 polegadas. Como material complementar, iremos utilizar a própria bombinha da Sunrock, iremos utilizar o nylon 0,60, iremos utilizar também o inflador convencional. Iremos utilizar também alguns guaches que serão utilizados para realizar uma arte no nosso balão bolha. Iremos utilizar o pincel. Também utilizaremos o famoso elásticozinho de dinheiro, de amarrar dinheiro, gente. Iremos utilizar também alfinete e tesoura. A estrutura da guirlanda, nós iremos utilizar o balão 11 e o balão 16. Me acompanhem nessa montagem dos clusters. Lembrando, o cluster ele é formado por 4 balões. Eu faço esse movimento, gente, para que fique bem redondo. O balão já fica bem redondo, porém, eu prefiro dar esse leve toque para que ele tenha um formato melhor na nossa guirlanda. Lembrando, olha, para prender o nosso balão, a nossa dupla, eu estico bem aqui, ó, para que fique firme a nossa guirlanda. Eu estico bem, dou uma voltinha e dou um simples nozinho aqui, galera. Pronto, tá formado. Aqui já você não vai ter problemas e sua guirlanda vai ficar fixa. O que eu tenho o hábito de fazer? Eu já tenho o hábito de fazer os meus clusters com balões 16 já incluso no arco, para que depois eu só vinha desconstruindo com os números 5. Legal? Dou uma voltinha, um nozinho convencional também, já está bem firme. Aqui eu dou 2 voltinhas para travar e o meu cluster está formado. Eu faço o cluster, como eu disse, com balão 16 e 11 e somente com balão 11. E assim eu vou estruturando a minha guirlanda. Uma voltinha, o nozinho, a duplinha está formada. Galera, eu fiz esse processo com todas as demais cores e agora, para dar continuidade no nosso trabalho, nós iremos inflar os balões de número 5, que é para desconstruir a nossa guirlanda. 4 balões número 5 e com 2, assim que eu desconstruo a nossa guirlanda. Vejam como que fica, gente. Outra maneira também de inflar os nossos balões número 5 é com a própria bombinha. Também é um procedimento muito rápido e fácil. De repente você vai inflar um balão duplo, personalizado, alguma coisa do tipo, você vai encontrar um pouco mais de dificuldade de inflar com o seu inflador convencional. Então a bombinha é um acessório que ajuda muito a gente no mundo dos balões, gente. É muito importante você ter uma bombinha boa. Inclusive essa da Sunrock é muito boa de se trabalhar. Uma bombinha profissional, muito boa de se trabalhar. Vejam a agilidade, gente. É quase a mesma do inflador convencional. Como dito, galera, nós iremos utilizar os balões bolha transparente. Nós iremos realizar uma personalização muito linda nesses balões. Mas antes disso, eu quero ensinar vocês como que infla esses balões. O número 24 polegadas. O que você faz? Ao abrir, você pega o seu balão, dá uma esticadinha para que ele fique bem redondinho. É uma maneira muito fácil de se realizar e tem um resultado excelente. Olha só, o balão fica super redondo, fica numa qualidade excelente. Após ele inflado, dá uma esticadinha no gargalo, dá uma voltinha e dá um nozinho convencional bem na pontinha aqui, sabe? Olha, bem na pontinha do balão você dá um nozinho. Se deu um nozinho bem travado, ele já não vaza mais. Porém, para garantir, eu sempre dou mais 1 ou 2 nozinhos após o meu primeiro nó. Essa maneira, galera, é uma maneira bem fácil de travar o seu balão para que ele não venha a murchar ou alguma coisa do tipo. E o que é legal, gente, é que ele já fica esse pedaço de gargalo do balão, que é para você realizar a sua aplicação na sua guirlanda. Eu irei inflar agora um balão bolha de 36 polegadas. Faço o mesmo procedimento. Abri o balão, dou uma leve esticadinha. Você vê que não é nada que precise
se esforçar nem nada do tipo. É uma leve esticadinha no balão para que ele fique bem redondo. O balão 36 ele é um balão que realmente dá um diferencial no arco também, galera, pelo seu tamanho. Então ele dá esse efeito de orgânica, ajuda muito na desconstrução do arco também, galera. O mesmo procedimento aqui, ó, o nozinho. Galera, eu fiz o mesmo procedimento, esticando o balão, e agora eu vou dar uma inflada nele para que eu possa fazer o balão encapsulado, que nada mais é do que o balão 16 dentro do nosso balão bolha. É uma personalização que traz um diferencial incrível para o seu arco. Eu dou essa inflada para que ele crie o espaço de eu inserir o nosso balão 16 dentro dele. Aqui você pode fazer ou com a ajuda de algum palitinho, alguma coisa do tipo. Como eu já tenho uma prática, eu simplesmente passo o balãozinho aqui para dentro, mas com um palitinho, alguma coisa do tipo, é uma forma tranquila também. Dou uma esvaziada no ar dentro do balão bolha. Veja como que fica lindo, galera. Olha essa tonalidade da linha Unique da Sunrock, que linda. É a Pacific Green. Agora nós vamos realizar a nossa guirlanda. Como que nós fazemos? Eu pego o nylon 0,60, como já dito, passo entre os balões, o primeiro cluster, e dou de 2 a 3 nozinhos aqui para poder travar, para que não possa acontecer de correr, de escapar, alguma coisa do tipo, depois que você já estiver realizando a sua guirlanda. Olha só, fica bem firme. Ficando bem firme, aí você vem dando sequência. Olha, aqui ó, está o nosso cluster. O que eu faço? Eu venho com o próximo cluster, apoio ele em cima do outro cluster que já está aqui, venho com o nylon por cima, dou uma apertadinha, 1, 2, 3 voltinhas, se precisar dar mais algumas voltinhas para travar, e prontinho, já está travado. É uma maneira que eu encontrei de ganhar volume e também de ser mais ágil ao montar a minha guirlanda. Muito simples, ó. Depois que você pega esse arco, vai mais rápido. Apoia um cluster no outro, 1, 2, 3 voltinhas, e se quiser dá mais uma travada. Para dar volume no arco, como eu disse, eu sempre utilizo o cluster com 2 balões 16. E assim eu vou dando volume e o meu arco vai dando um movimento legal, vai ficando bem volumoso, fica um arco diferente. Galera, já com a minha guirlanda pronta, eu vou mostrar para vocês agora como que eu vou instalar ela no nosso painel. Nesse caso, eu vou utilizar como acessório o nosso alfinete e o nosso elástico de dinheiro. Me acompanhe nesse procedimento. Você vai pegar o teu alfinete já com o elástico instalado, é simplesmente passar no seu próprio tecido. Você tem que fazer de uma maneira que não vá danificar o seu tecido e também não vá correr o risco de soltar o seu arco ou coisa do tipo. Já com os meus pontos de fixação do arco no lugar, agora eu pego a nossa guirlanda, pego o elástico, estico bem e prendo no balão. Eu passo ele dentro do próprio balão e venho repetindo isso em todos os outros pontos. Essa é uma maneira, galera, muito rápida e fácil de instalar um arco. Lembrando, tem que deixar de uma maneira que depois não atrapalhe você na instalação dos seus clusters de encaixe e do bolha. Ou seja, a sua guirlanda tem que ficar firme. Com o nosso arco posicionado, agora o que eu vou fazer? Eu vou posicionar alguns encaixes para que dê um movimento diferente no nosso arco. Esse encaixe eu utilizo o próprio gargalo do nosso balão. E aqui na nossa guirlanda eu faço a mesma coisa. Eu pego em algum cluster o próprio gargalo do balão e dou um nozinho tradicional. Essa é uma maneira, galera, muito simples e fácil de se realizar encaixe. Lembrando, pelo meu arco ser colorido, não tem problema de eu colocar o Pacific Green no rosa ou no amarelo e vice-versa. Nosso arco já posicionado, já volumoso da maneira que vocês querem, nós iremos realizar agora a instalação dos nossos balões bolhas encapsulados.
Lembrando, as cores, o ponto de instalação, é você que decide onde você acha melhor e que fique mais legal o seu trabalho. Aqui, olha, eu utilizo o próprio gargalo do balão, como eu já disse para vocês. E é uma maneira que eu encontro de ganhar tempo no meu trabalho. Olha só, é muito simples. Galera, já com os nossos balões bolhas encapsulados instalados, agora nós vamos utilizar e instalar os nossos balões bolhas transparentes. Aqui, ó, eu venho aqui no meu próprio arco e busco um gargalo que esteja mais fácil, mais tranquilo para mim trabalhar. Eu vejo muita gente perdendo tempo na instalação desses balões bolha, gente. Esse é um método que eu encontrei que realmente você ganha tempo nessa instalação. Agora, para dar um diferencial ainda maior para o nosso arco, nós vamos personalizar os balão bolhas com tinta guache. Vamos realizar algumas margaridinhas aqui para dar um diferencial e ficar um trabalho incrível. Nosso arco pronto, nossas margaridinhas personalizadas, nossos balões bolhas. Ficou um resultado incrível. Agora nós vamos implementar um pouquinho mais. Nós vamos criar umas margaridinhas de balão número 5. Nesse procedimento, eu crio as pétalas das margaridas com 5 balãozinhos número 5 rosa. E o centro da margaridinha eu crio com 2 balões número 5 amarelo candy. Eu utilizo a própria bombinha. Aqui, gente, eu faço no próprio olhômetro. Eu encho aqui, eu inflo o balão, mas sem a questão de tamanho. Depois eu venho. Aqui, gente, ó, tem que deixar o mais semelhante possível. Eu não deixo no tamanho exato, porém, eu deixo uma semelhança boa. E repito o processo. Eu realizo um clusterzinho com 3 e uma duplinha. Depois disso, eu cruzo os 3 com a duplinha e vai me entregar esse resultado aqui, ó. E aí eu vou ajustar com os 2 balõezinhos que vai fazer o centro da margaridinha. Esse aqui, gente, é a parte que é menorzinha. Então tem que prestar bem atenção, que ele tem que ficar bem pequenininho. Olha só. Após isso, eu posso amarrar até com o próprio gargalo aqui, gente. Dei uma travada com o próprio gargalo, ó. Passei pro outro lado. E esse é o resultado incrível que nós temos. Olha só, isso aqui vai ficar perfeito no nosso arco. O que eu vou fazer para instalar essas margaridinhas, gente? Para dar um efeito ainda melhor. Eu vou pegar um pedaço de nylon e vou dar um efeito para ela flutuar aqui. Vai ficar muito legal no nosso arco essa personalização. Passo ela no próprio balão, o nylon. E aqui, ó, eu só ajusto. Eu ajusto o tamanho que eu quero. Onde eu quero deixar o ponto que eu quero deixar ela, ó. Eu venho puxando aqui, ó, meu próprio nylon. Ó, aqui para mim já tá um ponto bacana. Tá aqui. Esse é o resultado. E agora eu vou realizar esse procedimento em outras partes do arco. Agora nós vamos dar um acabamento com os balões de polegada número 5. E para instalar, nós iremos utilizar o elastiquinho de dinheiro. Esse elastiquinho amarelo. E ele também, galera, ele dá uma facilidade enorme na instalação. Verifiquem só. Passa no balão, tá instalado. É muito simples, galera. E aí, como eu disse, vocês vão escolhendo os pontos que vocês acham que vai agregar mais no seu trabalho. Entende? Cada um vai olhando o ponto que acredita que vai dar um diferencial no trabalho de vocês. Galera, agora já com o nosso arco pronto, todos os nossos acessórios instalados, agora nós vamos posicionar alguns itens para dar um diferencial, para agregar um pouquinho com os nossos balões. Finalizamos. Fiquem agora com esse lindo resultado.
Gostou dessa dica de balões bolha São Roque? Salve esse vídeo e compartilha com quem ama esse tipo de trabalho. E entre no site da São Roque para conferir a linha de balões bolhas e Candy Colors.